Me diga uma coisa, Fábio, você que é um profundo conhecedor do sistema de saúde, o que o SUS representa para o Brasil? Em que medida ele é importante? Porque a gente sabe que existem muitas reclamações, fila de espera, problemas de atendimento, mas eu queria que você começasse abordando um pouco, você que foi secretário de Saúde do Estado, abordando um pouco sobre SUS e o que a população pode esperar do SUS. Olha, o SUS ele foi criado na Constituição de 1988. Antes da sua criação, havia no Brasil uma categoria de pessoas excluídas, que eram chamadas de indigentes, e eram atendidos nos hospitais públicos ou nos hospitais filantrópicos. A partir de 88 se incluiu toda a população brasileira, não apenas aqueles que tinham carteira de trabalho assinada, incluiu-se toda a população dentro de um sistema universal de acesso gratuito e financiado por uma cesta de impostos. Ao longo desses quase 40 anos desde a sua criação, o sistema foi se aperfeiçoando, se tornando mais inclusivo, mais abrangente e melhorando a sua qualidade. Nós somos um sistema, o nosso sistema brasileiro, inspirado no sistema inglês, que é o NHS, com a desvantagem de ser subfinanciado, porque nós somos um país muito pobre. Mas se nós compararmos com diversos outros países do mundo, nós temos situações de países ricos, como os Estados Unidos, que não possuem um sistema público de saúde, ou você tem dinheiro para pagar, ou você não é atendido. E você tem no outro extremo, países de toda a África, da Ásia, da Índia, em que a população também não tem sistema público de saúde. Então, veja. Quando a gente pensa lá em China, por exemplo, a China ela é comunista, mas as pessoas pagam parte do seu tratamento de saúde. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é tudo gratuito. E essa questão de fila, ela existe em qualquer país em que a medicina ela é socializada, em que ela é universal e gratuita. Isso é verdade para a Inglaterra, que tem filas, é verdade para o Canadá, para Portugal, para a Espanha, para a Itália, todos esses países que têm um sistema de saúde pública. O Brasil é o maior país do mundo com um sistema universal e gratuito, e não é um país rico, portanto é um desafio oferecer medicina na quantidade e na qualidade que a população deseja, necessita e merece. É verdade. Eu tenho um casal amigo que estava morando no Canadá e eles têm um filho pequeno e moraram algum tempo lá e vieram embora e estavam falando do problema de saúde também lá, da fila de atendimento, do quanto é custoso você ser atendido. Claro, tem algumas vantagens, mas na área de saúde também tem problemas quando se fala de sistema de saúde pública. Então você observa que também no Canadá, que é um país desenvolvido, existe problema. Tem, e com a desvantagem de que lá no Canadá você não tem alternativa. Ou você é atendido no sistema de saúde que existe, que é público, ou você não é atendido em outro lugar. Aqui no Brasil, para quem tem dinheiro, tem a válvula de escape, e se você quiser pagar, você tem acesso a um sistema que lhe oferece o atendimento mais rápido e com maior qualidade. Mas lá não, é o mesmo sistema para todo mundo. É verdade. Agora, Fábio, você que além de médico também é empresário, é empreendedor, e você está tocando agora uma grande obra do que vai ser um centro de saúde lá no Retiro São Francisco de Assis. Me fala um pouco dessa obra, das perspectivas, a que parcela da população ela vai atender. Fala um pouco desse seu empreendimento. Nós fizemos um contrato de locação da antiga Casa de Retiro São Francisco, que é um imóvel localizado ali no final da Valdemar Falcão, próximo a Brotas, um empreendimento que foi aberto em 1949, começou a construção em 45 e terminou em 49, com investimento
de várias famílias da sociedade baiana, investimento do então Norberto Odebrecht, que estava começando a carreira dele, e aquele complexo de prédios que abrange quase 40 mil metros quadrados, ele esteve fechado de 2007 até recentemente, quando nós procuramos os franciscanos e propusemos a implantação ali de um hospital de transição, que é um novo segmento hospitalar no mundo. No Brasil ele já tem pouco menos de 10 anos. É uma área em que você busca tirar as pessoas que estão nos hospitais de agudos, nos hospitais gerais, para uma estrutura mais dedicada ao processo de reabilitação, tanto física quanto psíquica e espiritual. Uma pessoa tem um AVC, vai ficar 2, 3 meses num processo de recuperação em um hospital de ponta, dentro de um quarto, com limitadíssimas opções de reabilitação, no máximo um exercício na beira do leito ou andar no corredor. A gente tira essa pessoa desse hospital assim que ela não tem mais risco de vida. A pessoa com AVC, uma pessoa com pós-operatório de uma cirurgia complexa, ortopédica, neurocirúrgica, um paciente com um processo de recuperação pulmonar, cardíaca ou mesmo oncológica. Vários pacientes entram num processo de caquexia durante a quimioterapia. A gente traz essas pessoas para um hospital de transição. Nesse hospital de transição, ela vai ser submetida a um intenso programa de reabilitação baseado em fisioterapia, em terapia ocupacional, fonoaudiologia para quem precisa, incluindo equipamentos de ponta. Nós teremos lá um centro de reabilitação com 130 metros quadrados, com tudo que existe de mais moderno em termos de tecnologia de recuperação neurológica de pessoas. Você tem uma ideia, uma pessoa que tem um AVC, ela tem uma janela terapêutica de neuroplasticidade, que após esse período, que varia em torno de 2 a 4 meses, não existe mais chance de se recuperar. Ou você inicia o programa de reabilitação neurológica precocemente, ainda dentro do hospital, ou essa pessoa vai ficar sequelada para sempre. E não adianta depois de um ano querer fazer exercício de reabilitação que não vai resolver. Espera aí, só uma parte, olha só que informação importante. Então, gostaria que você deixasse bem claro, então, quem sofre um AVC tem uma janela de tempo para que seja iniciado o processo de reabilitação sob pena de não mais ser possível, é isso? Exatamente. Se a pessoa tiver um AVC isquêmico, hemorrágico, ela pode recuperar 100% da sensibilidade e da força motora se você iniciar precocemente o programa de reabilitação. E o programa de reabilitação, ele tem que ser um programa ativo, em que você coloca a pessoa para poder fazer movimentos, a receber estímulos, tanto motores quanto sensitivos. A gente pode trabalhar com estimulação transmagnética, magnética transcraniana, pode trabalhar com realidade virtual, com uns óculos de realidade virtual que você coloca e a pessoa vê o mundo em 3D. Você pode trabalhar com o que a gente chama hoje em dia de gamificação, para poder ela se mexer com aqueles joguinhos que você sai... Que estimulam, né? Os jogos estimulam. Você pode aplicar aparelhos que permitam a pessoa andar com a eliminação da gravidade. Ele vai andar num circuito, repetindo o movimento de andar, sem o risco de cair para um lado por perda da força motora. Isso tudo você só encontra num hospital de transição, que é o que a gente vai oferecer, além de ser um ambiente extremamente aprazível. Você tem lá um bosque com 12 mil metros quadrados, com a via sacra belíssima, com 14 esculturas que foram doadas pelas famílias baianas na década de 40. Eu digo que ali é um espaço de cura física e espiritual. Mas eu conheço o espaço, você sabe que eu conheço aquele espaço, é um espaço realmente belíssimo e tive o privilégio de conhecer o projeto.
né? E seu projeto, o projeto do hospital é um negócio fantástico. Eu vi lá equipamentos de última geração, coisas inéditas até, eu diria coisas inovadoras para a Bahia, exatamente para esse tratamento de pessoas, então, que estariam necessitando desse processo de reabilitação imediato. Mas, além disso, que outro público também seria público-alvo desse novo hospital? Esse é um hospital. É importante dizer que isso não é uma instituição de longa permanência de pessoas idosas. Isso não é um asilo. Isso é uma unidade hospitalar destinada a um processo de reabilitação prolongada. Às vezes demora 2 meses, 3 meses, 6 meses um programa de reabilitação para esse tipo de pessoas. E também não é um hospital de idosos. Nós podemos receber pessoas em qualquer faixa etária, menos crianças, nós não vamos ter criança nesse momento, mas jovens, um acidente de moto, teve uma fratura de coluna, um lesionado medular. Essas pessoas vão estar conosco lá num processo de reabilitação. Um outro segmento é o segmento de paliação, que são aquelas pessoas que possuem doenças que não possuem cura e que estão sofrendo, e o tratamento no domicílio não está sendo capaz de diminuir seus sofrimentos, seja um sofrimento físico por dor, por falta de ar, ou um sofrimento psíquico. Então, essas pessoas a gente traz para o ambiente institucional hospitalar e vai dar um suporte terapêutico com psicólogo, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com religiosos. Sim. Nós vamos ter 2 frades franciscanos residentes no hospital, vão rezar a missa na nossa igreja de manhã e de noite, vão dar assistência espiritual a todas as pessoas internadas dentro de um processo de capelania. E vamos fazer o suporte medicamentoso. Se a pessoa tem dor, a gente vai tratar a dor com medicamentos, com opioides, com morfina, para tirar a dor. E se essa pessoa estiver num processo de finitude, que ela tenha um processo de transição sem sofrer, em paz consigo e ao lado de suas famílias. Com qualidade, né? Que tenha um final mais tranquilo, com mais qualidade. Isso, que é o maior medo das pessoas não é de morrer. O maior medo é de sofrer durante o processo de morte. É verdade. E muitas pessoas acabam levando os seus parentes para hospitais gerais, e nesses hospitais as pessoas são internadas em UTI, e aquela pessoa tem os seus últimos momentos de vida cercada de pessoas estranhas, longe dos seus familiares. E é exatamente o que a gente não quer. A gente quer que essa pessoa que está em processo de finitude, que ela possa ter isso na sua casa, né, se assim for o seu desejo, mas muitos familiares não lidam bem com o processo de sofrimento, que venha para o hospital, e no hospital nós ofereceremos todo o conforto físico e espiritual para aquela pessoa ter uma transição em paz consigo. Mas veja que fantástico, é um projeto social também, eu vejo aí algo de uma utilidade pública relevante. Mas uma outra coisa que eu acho que é muito interessante aqui para o nosso público, esse hospital, ele vai atender SUS e também particular, como vai ser o atendimento? Não, nós não teremos SUS nesse hospital. Esse hospital terá todos os planos de saúde que tiverem interesse de firmar convênio conosco e particulares. Eu, quando fui secretário de saúde, em 2018, criei uma política estadual de cuidados paliativos. Foi a primeira política do país. Agora, em 2024, o governo Lula lançou a política nacional de cuidados paliativos, baseada na nossa. Sim. Nós criamos o primeiro hospital de cuidados paliativos do país, onde era o antigo Couto Maia, em Monte-Serrat, recuperando o nome original daquele hospital de 180 anos, que era o Hospital de Monte-Serrat. Era um hospital que recebia marinheiros com doença, ficavam em quarentena ali. Ele foi completamente restaurado,
um prédio original de 180 anos, modernizado, e ele é um hospital destinado a pessoas em processo de paliação. Além de fazer paliação em ambiente hospitalar, num lugar belíssimo em Monte Serrat, sobre a Baía de Todos os Santos, ele é um núcleo de matriciamento da política de paliação da Bahia. Ele coordena a paliação em todos os hospitais públicos do estado, implantando a cultura da paliação, e ele também oferece atendimento domiciliar e paliação no domicílio. Oferece as medicações para que as pessoas possam ser tratadas em casa e poder ter um processo de morte acompanhado das suas famílias na sua casa. A gente sabe que é um dos momentos mais difíceis da vida de qualquer pessoa, é esse. É aquela história, sabemos que é uma coisa que vai acontecer com todos. Eu digo, tem um ditado que diz que quando você nasce você tem duas certezas. Uma é que você vai pagar imposto e a outra é que você vai morrer. São as duas certezas que você tem na vida. Então, mas esse último é o que ninguém quer, né? Porque é realmente algo muito doloroso, apesar de ser certo, mas é um momento de muita dificuldade, não só para quem vai, mas também para quem fica. A família, de modo geral, sofre, é realmente um processo. Então, essa ação que você desenvolveu, esse projeto aqui na Bahia, eu acho que realmente é algo que merece elogios e que merece replicação, sem dúvida nenhuma. É o momento onde o cidadã mais precisa de conforto e de amparo, é esse momento. Eu acho que o caminho, efetivamente, é esse.